75. Capítulo de número 3, página 75. Hoje nós iremos falar sobre Lamentações. Livro de Lamentações. Os irmãos lembram a primeira aula que eu dei uma explicação, o motivo porque nós temos os profetas maiores e os profetas menores, que não tem a ver com importância, mas tem a ver com conteúdo. Aí agora alguém poderia questionar: pastor, mas por que Lamentações? Apenas 5 capítulos, então por que ele não faz parte dos menores? É porque, sendo de Jeremias, quando eu termino o livro do profeta Jeremias, já começa Lamentações, então nós colocamos ele em um mesmo grupo, é só por isso, tá bom? Então é para ficar mais didático. Então hoje nós vamos falar sobre Lamentações. Nós temos o nosso quadro na página 75 que diz: autor. Quem é o autor? Jeremias. A data? Cerca de 586 a 585 a.C. Lembrando que 586 foi o ano em que a Babilônia invadiu Jerusalém e levou todos os utensílios, levou pessoas deportadas para o seu reino. Qual é o tema do livro de Lamentações? Tristeza presente, esperança futura. Olha que coisa extraordinária, porque quando nós olhamos Lamentações apenas por cima, como nós falamos, quando nós apenas passamos os olhos e não aprofundamos o estudo, a impressão que dá é que este livro só trata da tristeza profunda do coração de um homem. Mas na verdade nós vamos aprender que ele aponta também para uma esperança futura. Que Jeremias, assim cremos que foi o autor, ele não apenas está chorando, ele não apenas está clamando ao Senhor, não está derramando o seu coração em lamento, mas ele também acredita em um Deus que futuramente iria restaurar o seu povo. Quais são as palavras-chave? Dificuldades, angústia, pecado, oração. Olha que interessante, as palavras-chave: dificuldades, angústia, pecado e oração. Então essas 4 palavras resumem o livro. Dificuldades. O profeta Jeremias, após ver aquela cena, a tradição, e aqui eu digo de novo, a tradição, por quê? Não está registrado nem no livro de Jeremias e também não está registrado em Lamentações, mas a tradição diz que o momento no qual Jeremias começa a contar esta história em forma de poema é no momento logo após a devastação. Então a tradição judaica diz que ele se assenta, ele começa a chorar, e inspirado pelo Espírito Santo, ele começa então a proferir lamentações. Então ele está falando da dificuldade e também está falando da angústia. Mas essa dificuldade, essa angústia que eles estão vivendo, foi causado pelo quê? A terceira palavrinha, por causa do pecado. E então ele começa a orar a Deus, ele começa a clamar ao Senhor. Versículo-chave. Vamos fazer a leitura? Página 75 do nosso livro. Nós estamos concluindo a leitura do quadro. Vamos lá, alguém leia bem alto. Por gentileza, alguém lê Lamentações 1 e 1. Como jaz solicitaria a cidade outrora populosa, tornou-se como viúva, porque foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. Como já solitária a cidade outrora populosa. Aqui então é um reflexo, é a realidade que estava se encontrando a cidade de Jerusalém. Vamos lá então. Na nossa página 75 diz assim: o título mais completo. Então o título mais completo deste livro é As Lamentações de Jeremias. É encontrado nos manuscritos gregos e na Septuaginta, mas
o Talmud e os escritores rabínicos se referem a ele simplesmente como lamentações. A palavra lamentações em hebraico é knot, ou como, e como é ekha. Então, lamentações, knot, como, ekha. Preste atenção no que eu vou dizer. Na nossa Bíblia aparece lamentações. Como aparece na nossa Bíblia? Lamentações. Só que aqui já é uma tradução, que é a Septuaginta, a tradução dos 70, que eles pegaram o texto que estava no hebraico e eles traduziram para o grego. Preste atenção, eles pegaram o texto que estava no hebraico e traduziram para o grego. Pastor, e qual é a diferença? A diferença não está no conteúdo, certo? A diferença está no nome dos livros, os nomes dados ao livro. Por quê? Os gregos, eles colocam o nome no livro baseado no seu conteúdo, ok? Então, quando eles leem Lamentações, automaticamente eles percebem que é uma alma angustiada, lamentando pela situação. Então eles dão esse tema. Qual é o tema? Lamentações. Por que o senhor está falando isso? Porque a gente vai estudar ainda o Pentateuco. E no Pentateuco nós vamos ver que os nomes que estão na nossa Bíblia são diferentes no hebraico. E no hebraico, normalmente usa-se a primeira ou as primeiras palavras como tema ou título do livro. Por isso que nós estamos dizendo aqui. Qual é a primeira expressão que aparece em Lamentações 1:1? Qual é a primeira palavrinha que aparece? Solitário. Não, a primeira palavra. Como já solitário. Como. É. Então o nome desse livro que a gente vai estudar hoje, no original dele, é como. É literalmente como. E daí a palavra é ekha. E ekha significa ó como. Já denuncia uma lamentação, mas não é aquilo que nós estamos vendo. Eu vou te dar um exemplo. Qual é o nome do primeiro livro da nossa Bíblia? Gênesis. Gênesis significa o quê? Traduzindo assim, origem, né? Origem. Só que no hebraico não é Gênesis o nome do primeiro livro. No hebraico é Bereshit, porque Gênesis 1:1 diz no princípio, e a palavra Bereshit significa no princípio. Daí agora eu vou deixar vocês com vontade de aprender e estudar. Porque quando a gente for estudar o Pentateuco, eu vou mostrar para vocês que nos 5 primeiros livros, baseado no nome hebraico, existe uma mensagem que faz com que a gente compreenda eles de forma mais fácil. Certo? Vamos avançar então. Então o título deste livro deriva-se do subtítulo das versões gregas e latinas do Antigo Testamento, as Lamentações de Jeremias. Grife agora, por gentileza. Identifique. O Antigo Testamento hebraico o inclui como um dos 5 rolos, juntamente com Ruth, Esther, Eclesiastes e Cantares. Então, o Antigo Testamento hebraico o inclui como um dos 5 rolos, juntamente com Ruth, Esther, Eclesiastes e Cantares. Da terceira parte da Bíblia hebraica. Mais à frente eu vou falar um pouquinho sobre essa Bíblia hebraica, que é a Taná. Vocês já devem ter ouvido sobre a Torá. Torá é uma expressão que significa lei, que se aplica aos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então, Torá. Agora, quando se fala Taná, é sobre a Bíblia hebraica. E a nossa Bíblia, o Antigo Testamento, possui quantos livros? Quantos livros? 66. O Antigo Testamento, só o Antigo Testamento. 24. 39, né? 39. Para eles não é 39, porque os livros que a gente conta assim, primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, eles não contam primeiro livro dos reis e segundo livro dos reis, eles contam um volume único, certo? Então, o primeiro livro das crônicas, segundo livro das crônicas, eles também não contam essa divisão, eles contam juntos. Aí já é o Novo Testamento. Aí essa parte da Taná que a gente está falando é só a parte que vai
de Gênesis a Malaquias. Aí aqueles livros que tem primeiro e segundo, aí eles não contam, eles contam junto. Por isso que dá essa diferença, mas não tem basicamente diferença nenhuma, é só a divisão. Isso é cartas, né, pastor? Oi? 1 Coríntios, 2 Coríntios é cartas, né? Então pode ser dizer Aí já é carta. Isso. Vamos lá então. Página 76, irmãos. Página 76. O segundo parágrafo diz assim: a Septuaginta colocou Lamentações imediatamente após o profeta Jeremias, onde aparece na maioria das Bíblias de hoje. Cada uma das 5 lamentações é completa em si mesma. Então preste atenção, o livro de Lamentações é composto por 5 capítulos. Quantos capítulos? 5 capítulos. E a gente vai entender a parte poética também. Nós vamos entender que existe algo aqui que nos chama a atenção, porque apesar do sofrimento, Jeremias está sofrendo, mas ele é didático. O que é ser didático, pastor? É transmitir um ensino claro de uma forma objetiva. Então, pensa só, ele está sofrendo, meu Guilherme. Só que a gente pega Lamentações capítulo 1, possui 22 versículos. Quantos versículos? Que é exatamente a quantidade de letras do alfabeto hebraico. A gente pega o capítulo 2, sabe quantos versículos possui? 22 versículos. Quando a gente pega o capítulo 3, aí não possui mais 22 versículos. O capítulo 3 possui 66. Quantos? 66 aqui é 3 vezes 22. Então ainda continua seguindo a mesma ordem. Quando a gente pega o capítulo 4, 22. A gente pega o capítulo 5, 22 de novo. Como um homem que está sofrendo consegue ser didático? Porque o sofrimento dele e o sofrimento do seu povo iria ensinar a futura geração. Eu não estou pregando não, estou ensinando, tá bom? Mas preste atenção no que eu vou dizer. A gente precisa entender e aprender com o nosso sofrimento e as nossas dores, para que a gente possa ensinar de forma clara e objetiva quem ainda não sofreu, para que possa compreender que a minha dor de hoje pode fazer com que alguém seja tocado por ela. Então nós vemos isso de forma extraordinária neste livro de Lamentações. Agora nós temos então, onde diz aqui, ó, cada uma das 5 lamentações é completa em si mesma. Alguém leia por gentileza a primeira lamentação. A primeira lamentação descreve a devastação de Jerusalém e o lamento do profeta sobre ela, ao clamar a Deus com alma angustiada. Às vezes a sua lamentação é personificada como se fosse da própria Jerusalém. Olha que interessante. Se a gente for ler o capítulo de número 1, se nós formos ler o capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 22, ele começa falando, e nós entendemos que é uma pessoa que está falando aquilo, mas daqui a pouco, se a gente não perceber e não entender isso, a gente se perde. Por que a gente se perde? Porque ele começa a personificar Jerusalém. Então ele para de falar como um homem, irmão Guilherme, e ele passa a falar como sentindo as dores da cidade, como sentindo as dores do povo. Vejamos, versículo de número, capítulo 1, versículo de número 12. Não vos comove isto a todos vós que passais pelo caminho? Considerai e vede, se a dor igual à minha, que veio sobre mim, com que o Senhor me afligiu no dia do furor da sua ira. Aqui ele não está falando como Jeremias, aqui ele não está falando como o profeta. Aqui ele está se posicionando como se ele fosse a cidade assolada, como se ele fosse a Jerusalém. Os irmãos, na proporção que formos lendo o primeiro lamento, o segundo, o terceiro, o quarto e quinto, os irmãos também podem ir grifando porque faz parte de resposta, ok? Alguém leia por gentileza, segunda lamentação. Lamentação capítulo 2. Jeremias descreve a causa
dessa devastação como resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a arrepender-se. O inimigo de Judá foi instrumento do juízo de Deus. Então veja que existe uma estrutura. O primeiro capítulo, que fala sobre a lamentação, nós vimos que descreve a situação que se encontrava. No segundo capítulo agora, Jeremias descreve a causa dessa devastação. E qual foi a causa desta devastação? Foi o resultado da ira de Deus contra um povo rebelde que se recusou a se arrepender. Então primeiro ele mostra a situação, depois ele mostra a causa no capítulo 2. Capítulo 2 ele apresenta a causa do povo que estava vivendo o juízo ou a consequência dos seus próprios pecados, certo? Vamos lá, vamos avançar agora. Terceira lamentação. Exorta a nação a lembrar-se que Deus realmente é misericordioso e fiel, e Ele é bom para aqueles que nele esperam. Eu esqueci de fazer a citação de um texto da segunda lamentação, então só vou fazer a citação do texto do versículo de número 14. Lamentações, capítulo 2, versículo 14. Os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas, e não manifestaram a tua maldade, para resultarem a tua sorte, mas te anunciaram visões de sentenças falsas, que te levaram para o cativeiro. Que Jeremias está falando neste versículo, irmãos? Aqui ele revela algo muito complexo. Aqui ele não está dizendo o povo acreditou apenas. O que ele está dizendo é que os profetas anunciaram. O que dá a entender esse texto? Dá a entender esse texto, irmã Célia, que não era apenas o povo que estava corrompido, os profetas também estavam corrompidos. Porque os profetas, eles anunciaram visões falsas e absurdas. Aí o texto diz, e não manifestaram a tua maldade. Meu Deus, o que esse texto está dizendo? Que os profetas, ao invés de confrontar o pecado, estavam anunciando visões que iria gerar tranquilidade para eles. Vamos trazer para a nossa palavra? O profeta, porque vamos lá, o profeta ele precisa ter uma palavra de consolo, amém? Mas é no momento que Deus direciona o consolo. Mas o profeta também precisa ter uma palavra de confronto. Então aqui o que está acontecendo é o inverso. O povo precisava de uma palavra de consolo e de confronto. Eles precisavam ser confrontados no pecado. Por isso que o texto diz, eles não manifestaram a tua maldade, mas os profetas estão consolando. Irmão, alguém já brincou com aquele tipo de cachorro que quando você chega na casa de alguém, como a gente vai visita, a gente vê isso. Quando a gente chega na casa de alguém, aquele cachorro vem raivoso, nossa, vai me morder. Aí o irmão ou a irmã logo fala, não pastor, fica tranquilo, ele é mansinho. Aí quando abre o portão, passou a raiva do cachorro. Aí ele chega e ele rela na tua perna. Quando ele rela na tua perna, você coloca a mão na cabeça dele, ele vira de barriga para cima e pede carinho. Os profetas estavam fazendo isso com esse povo. Os profetas precisavam denunciar o pecado, mas eles estavam fazendo um afago naquele povo. Eles estavam fazendo carinho naquele povo. Então veja, este é o cenário no capítulo 2. E no capítulo 3, que a irmã leu, exorta a nação a lembrar-se de Deus, que realmente é misericordioso e fiel, e que Ele é bom para aqueles que nele... Para quem que Deus é bom? Para aqueles que nele confia, espera. Mas isso daqui não é alguém que vive na prática do pecado e fala, eu confio em Deus, porque se confiasse não viveria na prática do pecado.
Leiamos Lamentações capítulo 3, versículo 22. Antes de ler, alguém já ouviu alguém dizendo assim, ó, a palavra do Senhor se renova a cada manhã? Esse texto não tem na Bíblia. O que se renova a cada manhã é o que? A sua misericórdia. Vamos lá, versículo 22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm. Versículo 23. Renovam-se cada. Grande é a tua. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em reclamando? O que diz a Bíblia? Aguardar como? Só que esse silêncio aqui não é quieto. Esse silêncio aqui traz a ideia. Preste atenção. Ele está lamentando, sim ou não? Mas em nenhum momento ele está dizendo que Deus é culpado por si mesmo. Quando ele apresenta, o Senhor nos fez isso, irmão Guilherme. O Senhor nos fez isso. O Senhor nos assolou. O Senhor isso. Ele não está dizendo que Deus é culpado em si mesmo. Porque ele revela que na verdade Deus é o justo juiz que estava trazendo para o povo a consequência dos seus próprios atos, dos seus próprios erros. Então, quando nós lemos isso, nós entendemos que é bom esperar o Senhor em silêncio. Que silêncio é esse? Não dizendo que Ele é o culpado. Irmão, tem gente que está falando assim, eu estou colocando Deus contra a parede porque ainda não aconteceu. Não, como colocar Deus contra a parede? Então, na verdade, nós somos os culpados de muitas situações. Agora, eu quero te chamar a atenção. Eu falei para vocês, porque a expressão, realmente a expressão, a palavra do Senhor se renova cada manhã, não aparece na Bíblia. O que aparece é que as misericórdias do Senhor, certo? São a causa de não sermos consumidos. Existe uma outra tradução que diz assim, ó: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos vivos. Aí o texto continua, porque as suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se o que se renova cada manhã? As misericórdias do Senhor. Mas com isto, a frase, a palavra do Senhor se renova cada manhã, ela não é falsa. Eu não estou dizendo que ela é falsa. Eu só estou dizendo que não tem um versículo que diga isso. Agora, essa palavra aqui, ela teve poder ontem, sim ou não? Ela tem poder hoje, sim ou não? Ela vai ter poder amanhã? Por que ela é tão poderosa assim? Porque existe esta renovação pelo pacto de Deus com a sua palavra, ou seja, a aliança do próprio Deus com a sua palavra. Outra coisa para a gente poder avançar, a palavra misericórdia que nós temos na nossa Bíblia é miséria e cardia, né? Que é miséria e coração. E esse entendimento é o entendimento grego. Qual é o entendimento grego sobre misericórdia? É que quando alguém está sofrendo, eu vejo a miséria e eu trago aquilo para o meu coração. E quando eu trago aquilo para o meu coração, a miséria de outro, eu me sinto movido de compaixão para ajudá-lo, ok? Agora, irmão, a palavra misericórdia, que ela tem origem no hebraico, ela é muito profunda. A palavra misericórdia no hebraico vem da mesma raiz da palavra útero. A palavra misericórdia no hebraico vem da mesma raiz da palavra útero. Ah, pastor, então o homem não tem misericórdia porque ele não tem útero. Não, é só a ideia, não é o sentido, certo? Qual é o sentido? Enquanto para os gregos, misericórdia é um sentimento produzido pelo coração, para os hebreus, misericórdia é um sentimento produzido onde nós geramos vida. Quando nós sentimos misericórdia de alguém, quando nós sentimos misericórdia de alguém, nós estamos gerando vida onde talvez ele estava vendo morte. Quando nós sentimos misericórdia de alguém, quando nós vemos alguém que está numa situação devastadora, é por isso que Jeremias dá um brado, e ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. O Senhor, está uma desolação,
Mas assim como uma mulher, no seu útero, onde gera vida, o Senhor dentro de si pode gerar vida para essa situação que nós estamos vivendo. Olha que coisa poderosa, irmãos, extraordinária. Pastor, Pode falar. mas da tradução nova se refere à córnea do coração, né? Córnea, misericórdia é miséria, né? E córnea, ou cardia, que daí já é no grego. Agora no hebraico tem a ver com o útero. Preste atenção que os sentimentos, irmãos, eles não procedem do órgão coração, ok? E também não procedem do útero da mulher. Mas o coração é um órgão vital. É um órgão vital. Se o seu coração for perfurado, esquece. E o útero tem a ver com um órgão exclusivo da mulher, que é interno e gera vida. Então, a ideia de Deus em comunicar a sua palavra é comunicar de forma didática que o povo entenda. Nós sabemos que a sede das nossas emoções está na nossa alma. E eu te pergunto, onde está a nossa alma? No coração e no sentimento. Não, a gente usa como sinônimo, mas ninguém sabe dizer onde está a alma. Uns falam é no coração, outros falam é no cérebro. Onde está? Porque a psicologia trabalha com aquilo que é, a ciência, melhor dizendo, trabalha com aquilo que é pesado e medido. Chama a alma para pesar quantos quilos ela tem ou para medir qual é a dimensão dela. Pode falar. Assim, bem colocado o negócio. Uma pessoa, quando ela tem morte cerebral, praticamente a alma já saiu do corpo já. Ela fica só o coração batendo, mas não tem mais vida. Quando a pessoa morre, talvez fica só a mente funcionando, consegue ficar vivo praticamente na verdade da parede. 7 minutos. Você vê que Depois negócio. que a pessoa morre, que o coração não para, o cérebro para, fica 7 minutos vivo. Então, assim, Fica morta na verdade da parede, parece que fica o cérebro, da morte cerebral, ela fica o coração batendo. então a ideia é que a sede das nossas emoções está no nosso cérebro, certo? Então, o coração, quando a gente fala de coração, ele é o órgão vital. Ponto. Só que isso, irmão, é um mistério muito grande, porque o ser humano é um ser num todo. É um ser num todo, complexo e completo. Vamos lá, a quarta lamentação, do capítulo 4, alguém leia. Retira os temas dos 3 anteriores. Ele reitera, né? Ou seja, ele resume aquilo que Jeremias já falou nos 3 primeiros. Irmão, é que como eu gosto de ensinar sobre pregação, aqui a gente pode ensinar sobre uma pregação no livro de Lamentações de forma muito clara. Primeira questão, no capítulo 1 ele apresenta o cenário. Para você pregar uma palavra, você precisa apresentar o cenário que você leu o texto bíblico. No capítulo de número 2 ele aponta a consequência e a causa. Então, se você vai falar sobre o pecado, você precisa apontar qual é a consequência e qual é a causa. A causa do pecado. Davi olhou para Betseba, certo? Só que tem uma coisa, se a gente prestar atenção naquele texto, o texto começa bem assim, no ano em que os reis saíam para a guerra, Davi permaneceu no palácio. Então qual foi a causa? A causa é simples, era para ele estar na guerra. Ele estava na guerra? Não. Então, ó a mensagem poderosa, é para a gente estar em guerra. Porque quando a gente pensa que a gente não está em guerra, a gente pode cair, a gente pode pecar. Então ele apresenta, e qual é a consequência do pecado de Davi? O primeiro menino morre, Davi jejuou, Davi chorou. Adiantou alguma coisa? Não adiantou nada. Porque o salário do pecado é a morte. Aí no capítulo de número 3, ele apresenta a misericórdia de Deus como resposta. Olha que coisa poderosa, irmão. Cenário, capítulo 1. Capítulo de número 2, a causa e a consequência. Capítulo 3, a misericórdia de Deus. A misericórdia de Deus. Que é isso? O antídoto para as nossas mazelas se chama misericórdia de Deus.
Nós só estamos na presença dele por causa de suas misericórdias. E agora, no capítulo de número 5, a última lamentação. Alguém leia. Após as confissões do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, Jeremias pede que Deus restaure o seu povo ao favor divino. As 5 lamentações do livro, que correspondem aos 5 capítulos, têm 22 versículos cada, exceto o capítulo 3, que tem 22 multiplicado por 3, ou seja, 66 versículos. 22 é a quantidade de letras do alfabeto hebraico. Os 4 primeiros poemas são acrósticos alfabéticos, isto é, cada versículo, ou no capítulo 3, cada conjunto de 3 versículos começa com uma letra diferente do alfabeto hebraico, de modo sucessivo e alefético. É isso? Aleph e tal. Eu ia perguntar o que era essa letra. Essa estrutura alfabética, além de ser uma ajuda para a memória, realiza 2 coisas. Continua. Vamos só esperar um pouquinho para eu explicar essa parte de cima. Irmão, então olha que coisa extraordinária. Apresenta o cenário, apresenta a causa, apresenta a consequência, lembra da misericórdia. Aí no capítulo 5, após a confissão do pecado, reconhecendo a necessidade da misericórdia, Jeremias pede que o seu povo, pede que Deus restaure seu povo ao favor. Meu Deus, isso aqui é uma pregação. Traduzindo, quando o pregador terminar de pregar, o povo vai ter que estar com esse sentimento: restaura, Senhor, restaura, Senhor, nos restaura, porque nós pecamos. E porque pecamos, o Senhor enviou para o cativeiro, o Senhor destruiu o templo, o Senhor destruiu a cidade, o Senhor destruiu tudo que tinha, mas agora nós estamos clamando por restauração. E aqui tem um detalhe, é claro que não era todo mundo que tinha esse pensamento. Aqui é o profeta que está apresentando isso. E quando a irmã leu um pouco mais abaixo, nós vimos então que a quantidade de versículos é 22. Quantos versículos? 22. Exceto no capítulo 3, que é múltiplo por 3. E a cada versículo, a cada 3 versículos, inicia com a letra Aleph e depois termina Tal. Aleph e Tal. Aleph é a mesma coisa de A do nosso alfabeto, correto? E Tal é a letra Z. Olha qual é a mensagem. Aí agora a gente vai ver no finalzinho lá na página 76, ó. Transmite a ideia de que as lamentações são completas e abrangem tudo, desde A até, ou seja, Aleph e Tal. Gente, ele está sofrendo, ele é didático. Ele está sofrendo e apesar do sofrimento, ele quer ensinar a futura geração. Ele está sofrendo, mas ele compreende que existe algo poderoso da parte do Senhor para aquele povo. A segunda setinha diz assim: pressupõe que o profeta se proíbe de continuar com prantos e gemidos intermináveis. Os lamentos chegam ao fim, assim como algum dia o chegaria para o exílio e a reedificação de Jerusalém. Olha que coisa poderosa. Se eu estivesse pregando aqui, era hora de aplicar e falar bem assim: você vai sofrer até quando? Porque o profeta só sofreu de Aleph e Tal. Ele só sofreu de A até Z. Chegou uma hora que ele parou os lamentos. E a gente quer lamentar, É a mesma expressão usada já agora no grego, no Novo Testamento, quando Jesus se revela para João o Batista, que com a sua idade avançada estava na ilha de Patmos. Ele foi enviado na ilha de Patmos para que ele viesse morrer juntamente com os bandidos perigosos que ali estavam. E quando ele está vivendo aquele cenário, vocês lembram como que Jesus se revela para ele? Eu sou o Alfa e o Ômega, o começo e o fim. Por quê? Enviaram ele para dizer assim: ó, agora chegou o fim da sua vida. Aí Jesus se revela e fala: eu sou o A e eu sou o Z. Ou seja,
eu sei quando começa e eu sei também quando termina. Certo? Vamos lá então. Vamos para agora a página 77. Nome do livro, vamos passar de forma bem rápida. Nome do livro, página 77. Nome do livro. Como era o costume, os judeus usavam a primeira palavra do livro como seu título, e isso originalmente ficou conhecido como Ekar, significa como, né? Tem uma outra tradição que diz que na verdade começa assim, ó como. Por quê? Como é muito direto, né? Como, está sofrendo e tal. Agora, quando coloca a expressão primária o camarada não falou nenhuma palavra no nosso entendimento completo, mas ele já está reclamando, ele já está lamentando, né? Então às vezes a gente vê isso. Vamos conversar com alguém, a primeira palavra que já sai: ah, pastor, se o senhor soubesse. Não precisa nem falar pastor, se o senhor soubesse. O essa expressão, já revela aflição. Então, o nome do livro na tradição judaica é Ekar, como ou como. Essa palavra era comumente usada para significar. Lembra a expressão do profeta Isaías? Ele começa a profetizar e ele começa a dizer para todo mundo: ai de ti, ai de ti, ai de ti. Então a palavra que aparece lá no grego, no hebraico é Ekar, Ekar, Ekar. Vamos lá então. Alguns também se referiam ao livro como Kinot, ou Lamentações. E é assim que chegamos ao título que usamos. Então, lembrando mais uma vez, quando nós formos estudar sobre o Pentateuco, nós iremos apresentar os nomes dos livros da Bíblia a partir da Taná, ou a partir da Torá. Que cada livro, que para nós é Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, nós vamos ver que possui um outro nome na tradição hebraica, certo? E faz muito sentido para nós a expressão que aparece ali. A estrutura, irmão, estrutura aqui a gente não precisa demorar muito não, porque é basicamente aquilo que nós falamos. Vamos para a página 78, no segundo parágrafo, onde diz assim, disse que esse arranjo alfabético tem o propósito de mostrar que Israel pecou de Aleph e A, isto é, como diríamos, de A a, viu que não é apenas o lamento de A a Z, não é apenas o lamento de Aleph a tal, mas é também revelando o pecado do povo. Irmãos, ele faz de propósito, ele escreve desta forma de propósito. Quando eu digo de propósito, não é apenas a mente humana pensando, mas ele escreveu inspirado por ele mesmo. Ele escreveu inspirado por quem? Pelo Espírito. Então, o fato de cada capítulo, exceto o capítulo 3, possuir 22 versículos. 22 é exatamente a quantidade de letras do alfabeto hebraico. A primeira, Aleph, a última, Tal. Então isso significa que ele lamentou o quanto ele podia, mas uma hora ele parou. Só que agora também revela que o pecado do povo foi de Aleph a Tal. Tipo assim, eles pecaram tudo que eles tinham de pecado, mas as consequências também, elas vêm de Aleph a Tal, de A a Z, certo? Vamos para a próxima parte, onde diz autoria e data. Grife essa primeira parte, onde diz: a tradição que Jeremias compôs esses poemas recua até a posição e ao título do livro na Septuaginta, onde é introduzido mediante as palavras: e sucedeu, após Israel ter sido levado cativo e Jerusalém ter ficado desolada, que Jeremias se assentou a chorar e lamentou com esta lamentação por causa de Jerusalém e disse. Lembra no início que eu falei que Lamentações de Jeremias, a tradição diz que ele viu o cenário, ele se assentou e passou a chorar? Pois bem, se você tivesse a tradução da Septuaginta em suas mãos, antes de começar o versículo 1, a expressão que iria aparecer é exatamente esta que nós lemos: e sucedeu,
após Israel ter sido levado cativo e Jerusalém ter ficado desolada, que Jeremias se assentou a chorar e lamentou com esta lamentação por causa de Jerusalém e disse, aí começa o capítulo 1, versículo 1, como já solitária a cidade outrora populosa, correto? Vamos para a página 79, o segundo parágrafo, alguém leia por gentileza. Isso, pode ser, pode ler. Conseguinte, muitos consideram que o autor do livro de Lamentações tenha sido um contemporâneo mais jovem de Jeremias, o qual, à semelhança dele, fora testemunha popular das entristecedoras calamidades que sobrevieram a Jerusalém, por ocasião da captura efetuada pelos exércitos da Babilônia em 587 a.C. Os irmãos viram que todas as vezes que nós vamos estudar sobre a autoria de um livro, existe uma linha de pensamento que diz que sim, aquele livro é de autoria deste profeta, mas normalmente tem uma outra linha dizendo ao contrário. Então aqui mais uma vez nós encontramos isso. Porém, irmãos, eu fiz questão de ler, mas eu creio que fica muito claro que este livro foi escrito por Jeremias, apesar de não ter a citação do seu nome. O estilo literário parece que muda, mas na verdade, quando nós percebemos Jeremias do seu chamado, Jeremias no exercício profético, Jeremias confrontando o povo, ele sempre foi o profeta das lágrimas e o profeta que estava se lamentando. Veja bem, para que os irmãos entendam, quando Jeremias foi chamado, qual foi a primeira coisa que ele fez? Bom, que lá uma lamentação. Ah, Senhor, eis que não passo de uma criança e eu não sei nem falar. Então ele começa se lamentando. Aí daqui a pouco ele começa a profetizar, porque Deus falou que iria colocar ele como torre forte. O que Deus está falando ali é: o coração desse povo é duro. Eu vou te lançar, Jeremias, porque a palavra Jeremias significa Jeová lança. Eu vou te lançar como cidade forte. Em alguma outra tradução, torre forte. Por quê? Para profetizar contra um povo que tem um coração duro, precisa de um profeta que tenha também um caráter e uma mensagem dura, uma mensagem que vai de encontro ao coração daquele povo. Aí daqui a pouco ele está profetizando, o povo começa a bater nele, os familiares começam a perseguir ele, já está Jeremias lamentando: ah, Senhor, iludiste-me, iludido eu fiquei. Está entendendo? Então, apesar de não ter o nome Jeremias no livro, é Jeremias todo, é o perfil do profeta, é um profeta que ao mesmo tempo que lamenta, permanece fiel. Permanece fiel. A parábola que nós encontramos no Novo Testamento, quando o Senhor fala bem assim, que vai enviar alguém para a vinha, aí o primeiro fala bem assim: eu vou, mas não vai. E o outro diz: eu não vou, mas vai. Quem agradou mais o seu Senhor? Aquele que disse primeiro que não ia, mas foi. Então, não sei quantas vezes você já falou para Deus que não ia, mas louvado seja Deus que você continua indo, e está agradando o coração dele. Agora, o problema é quando a gente fala: eis-me aqui. Fala eis-me aqui no domingo, mas na segunda já está desviado. Então não adianta nada. Então nós vemos essa característica muito forte na vida do profeta Jeremias. Vamos avançar para características especiais. Vamos lá. 5 aspectos principais caracterizam este livro. Os irmãos podem ler por gentileza e grifem a segunda e a quarta característica que fazem parte de resposta. Sua estrutura literária. Página 81. Isso, características especiais. 5 aspectos principais caracterizam este livro. Embora cânticos de lamento individual ou comunitário
ocorrem nos Salmos e livros proféticos. Somente entre esse livro da Bíblia está composto exclusivamente de poemas cheios de pesar. A palavra pesar significa sentimento profundo de tristeza, certo? Então, apesar dos livros proféticos, somente este da Bíblia está composto exclusivamente de poemas cheios de pesar, porque ele compõe, assim como eu expliquei no início, ele só compõe para nós a categoria de livros proféticos porque ele foi escrito por um profeta, certo? Se não fosse isso, ele estaria incluído dentro daquilo que a gente chama de livros poéticos. Quais são os livros poéticos, pastor? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Entenderam? Então, irmãos, no Ibadep a gente estuda tudo isso. Pode ficar tranquilo, a gente estuda tudo isso. Nós estudamos o Pentateuco, ou seja, os livros da lei. Aí depois a gente estuda os livros históricos, que vai de Josué a Esther. Depois a gente estuda os livros poéticos, que vai de Jó até o livro de Cântico dos Cânticos. Depois a gente estuda os livros proféticos, divididos entre profetas maiores e profetas menores. Concluímos o Antigo Testamento. Aí nós já estudamos também os Evangelhos e Atos, Epístolas Paulinas e Gerais. O que falta para nós estudarmos para completar esta parte seria Apocalipse. Então, fique tranquilo, talvez agora você ainda não consiga estar entendendo e gravando, mas daqui a pouco vai ficar muito clara essa divisão na sua cabeça, certo? Segundo, sua estrutura literária é inteiramente poética, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticas. Bom, eu até anotei aqui a palavra acróstico para a gente poder entender. Acróstico significa cada verso inicia com uma letra do alfabeto hebraico. Então, cada verso inicia com a letra sequencial do alfabeto hebraico, certo? Terceiro, alguém leia. Conforme 2 Reis 25 e Jeremias 52, descreve o evento histórico da destruição de Jerusalém. Somente este livro retrata vividamente as emoções e sentimentos daqueles que realmente experimentaram a catástrofe. Então, este livro aqui não é um relato histórico. Não é um relato assim, aconteceu um fato há 15 anos atrás, eu não participei do fato, mas alguém contou esse fato para mim, agora eu vou registrar. Não. O que nós vemos aqui é alguém que está registrando que viveu, que viu com os próprios olhos, que sentiu na pele a dor de ver a sua cidade. Não, a forma que eles falam de Jerusalém. O povo, quando está cativo na Babilônia, começa a falar, e Jerusalém também eles usam o sinônimo de Sião. Ah, se eu pudesse estar em Sião. Dá para ver o profundo sentimento de tristeza que existia no coração deles. Vamos lá então. Em quarto lugar, no centro do livro há uma das mais enigmáticas declarações em toda a Babilônia quanto à felicidade e à salvação de Deus. Embora Lamentações comece com um lamento, termina de modo apropriado com uma nota de arrependimento, esperança e de restauração. Isso daqui é muito forte, irmãos. Grife isso, pelo amor de Deus. Embora Lamentações começar com um lamento, termina de modo apropriado, com uma nota de arrependimento e esperança de restauração. Então, é exatamente isso que nós precisamos entender, que essas lamentações, ela começa apresentando um sentimento, mas ela termina, por quê? Esperança e restauração também faz parte de um sentimento. Esperança é um sentimento de aguardar algo que venha mudar a circunstância. Só que tem uma coisa: arrependimento não é um sentimento. Arrependimento não é um sentimento. Arrependimento é uma mudança racional. Existe uma frase que diz assim:
Porque às vezes o povo prega, né? Pecador miserável, vem à frente aqui e tal, se arrependa dos seus pecados. Aí o camarada vem, se joga de joelho e chora, e alguém olha, que lindo, está se arrependendo. Arrependimento não são as lágrimas que eu derramo. Arrependimento é a mudança de comportamento depois daquela mensagem que eu recebi. Então, enquanto esperança tem a ver com o sentimento, arrependimento tem a ver com a mudança de comportamento. Porque se a gente for deixar levado pelo nosso sentimento, a gente não se arrepende. O coração do homem é terrivelmente corrupto, disse Jeremias no capítulo 17, versículo 10, versículo 11, se não me falha a memória. Então nós precisamos entender isso, certo? Para concluir esta parte, não há citações, o quinto pontinho, não há citações deste livro no Novo Testamento, somente umas poucas possíveis alusões. Aí nós temos as referências. Então, o livro de Lamentações entre o Novo Testamento, como nós já falamos, que não tem citações, embora Lamentações de Jeremias não seja citado em nenhum lugar do Novo Testamento, tem realmente muita relevância para aqueles que creem em Cristo. Assim como Romanos 1:18 e 3:20, esses 5 capítulos exortam os crentes a refletir sobre a gravidade do pecado e a certeza do juízo divino. Ao mesmo tempo, fazem lembrar que, por causa da compaixão e misericórdia do Senhor, a salvação está à disposição daqueles que se arrependem dos seus pecados e se voltam a Ele. Arrependimento é uma mudança de rota. Arrependimento é refazer o trajeto. Quem não se arrependeu está caminhando para o céu ou para o inferno? Para o inferno. Quem se arrependeu está caminhando para onde agora? Para o céu. Aí no caminho que a gente estava fazendo para o inferno, a gente mentia para um aqui, mentia para outro aqui, comprava e não pagava aqui, comprava e não pagava ali, falava mal da vida de um aqui, falava mal da vida do outro aqui. Mas a palavra arrependimento é a mesma palavra de conversão. Aí conversão, mudou a rota. Só que na mudança desse caminho, eu encontro quem eu já menti, eu encontro quem eu devia, eu encontro quem eu falei mal. E o que eu tenho que fazer? Passar quietinho, indo para o céu dando glória a Deus. Não é assim que funciona, não. Falei mal, chega lá e conta. Ó, eu pensava assim com você, agora Jesus me converteu. Comprou e não pagou? Volta lá atrás e paga. Mentiu? Chama e fala, ó, era tudo mentira. Rapaz, mas você não era o dono da companhia? Não, eu sou porteiro. Eu sou porteiro. Eu falava que era o dono e você acreditava, mas eu só sou porteiro. Então, a conversão é uma mudança de comportamento racional. É claro que a gente vai chorar porque o nosso racional tem um impacto no nosso emocional. Então é impossível alguém falar, só se tiver algum problema, né? É impossível alguém falar que se arrependeu porque não chorou. Agora, eu não posso falar que alguém está se arrependendo só porque ele está chorando. Certo? Então, vamos trazer as respostas na página 84. E os irmãos vão ter alguns minutos para tomar uma água e ir ao banheiro. Página 84. Pergunta de número 1. O Antigo Testamento hebraico inclui Lamentações como um dos 5 rolos, juntamente com letra C, Ruth, Esther, Eclesiastes e Cantares. A resposta está na página 75. Os irmãos anotaram? Pergunta de número 2. É errado dizer que Jeremias, letra D, na 4ª lamentação, após a confissão do pecado e da necessidade de misericórdia de Judá, pede que Deus restaure seu povo ao favor divino. Então, na verdade, porque isso que foi citado não está na 4ª. Deixa eu ver aqui. Está na 5ª, né? Página 76. Pergunta de número 3. Quanto a Jeremias ser o autor de Lamentações, é errado dizer que, letra B de bola, não há indícios na tradição que Jeremias compôs esses poemas. Porque é errado, veja, é errado. Porque na tradição diz que Jeremias compôs
esses poemas. Página 78, a resposta. Página 85 agora, para concluirmos, certo ou errado. Pergunta de número 4. Lamentações é inteiramente poético, sendo que 4 das 5 lamentações são acrósticas. Está correta. Página 81, a resposta. Pergunta de número 5. Embora Lamentações comece com um lamento, termina de modo apropriado, com uma nota de tristeza e angústia. Está errado, né? Começa com lamento, mas termina com esperança de restauração. Página 81, a resposta. Os irmãos podem tomar uma água. Na sequência nós iremos retornar na página 86. Fazer o quê? Essa casa era aberta. Hã? Essa casa era meio aberta. Hoje eu tive que recorrer para a minha primeira Bíblia. Tenho até medo de pegar nela aqui. Você pega e está caindo as folhas. Tem que ver um lugar onde restaura a capa dela para poder ir. Lá no Importo da Bíblia e Cianorte restaura, né? Onde? No Importo da Bíblia e Cianorte. Em Cianorte eles estão restaurando agora? Não foi lá aquela vez, não? Só eu passar a pegar o livro lá? Sei. Mas lá restaura sim. Sabe que eles estavam mexendo com restauração, não? Porque nela tem muita anotação. Aí as outras Bíblias, eu comecei a fazer esboço e não anoto tanto na Bíblia. Agora aqui tem anotado na Bíblia. Livros mais antigos mesmo que tem. É. Irmãos, vamos retornar então. Eu quero pedir para vocês, eu sei que os irmãos, por causa do trabalho, das outras atividades, às vezes têm dificuldade de pegar o livro,
mas tem algumas partes que é muito técnico e se a gente for ler, não, sabe, vai ficar uma aula muito pesada. Então eu vou pedir que a página 86 vocês anotem aí para vocês lerem em casa, a página 86 e 87. Nós vamos retornar na página 87, porém, falando sobre o tema principal do livro. Por quê? Para a gente procurar fazer uma aula um pouco mais dinâmica e objetiva, certo? Mas leiam por gentileza e se tiverem alguma dúvida, podem mandar mensagem. Vamos lá então. Na página 87, onde diz assim, ó, tema principal do livro. Tema principal do livro. Vede a minha dor. Lamentações 1:18. Este versículo espelha um dos temas principais do livro de Lamentações. O pecado traz dor e tristeza. Então grife isso, ó. O pecado traz dor e tristeza. Na página 88. A pessoa pode gozar por algum tempo os prazeres do pecado, mas finalmente a escravidão, Satanás e as consequências dos desejos pecaminosos tornar-se-ão evidentes. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Então, nós vimos esta parte, exatamente aquilo que nós lemos na página 87. O pecado traz dor e tristeza. Esta lista de pecado, de Romanos 1, 26 ao 32, nós vemos que o ponto-chave aqui, se você quiser grifar, o ponto-chave aqui está, deixa eu identificar, onde está escrito assim, ó, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável. O que isso tem a ver, pastor? O pecado traz as suas consequências. O pecado traz tristeza. E a pessoa que rejeita, despreza o conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus aqui? É saber apenas que Ele existe? Não. É o conhecimento moral. Por quê? Irmãos, por que o povo quer ser ateu? Porque se Deus não existe, não tem lei. Se Deus não existe, não tem regras. Se Deus não existe, eu vivo a minha vida da forma que eu quero. Agora, como Ele existe, nós precisamos então entender e não desprezar o conhecimento de Deus. Este conhecimento de Deus tem a ver com Deus que criou o ser humano com um propósito, que criou o ser humano para se relacionar com Ele, para se relacionar com o próximo e para se relacionar consigo mesmo. Então, o pecado, o que o pecado faz? Quebra de relação. O pecado quebra a relação do homem com Deus. O pecado quebra a relação dele com ele mesmo. Por quê? A minha identidade é forjada e formada em Deus. Olha, é muito simples, muito simples. Eu sempre uso o celular como exemplo. Irmão, nós temos um aparelho na mão que a gente paga um absurdo.
A gente paga um absurdo. E a gente não sabe usar a sua capacidade total. Sabe quem é a única pessoa que sabe usar a sua capacidade total? Quem criou. O ser humano é a mesma coisa. Nós, em pecado, não estamos usando a nossa capacidade total, porque estamos distante da palavra daquele que nos criou com um propósito. E automaticamente o terceiro relacionamento a ser quebrado é o relacionamento do homem para com o próximo. Então nós percebemos isso. Incluir, por exemplo, o caráter de Deus. Isso, é o conhecimento do caráter de Deus. Por quê? Se Deus é justo, Ele espera o que de nós? Justiça. Se Deus é íntegro, Ele espera o que de nós? Integridade. Certo? Então, lembra o que diz em Gênesis? Que Deus criou o homem conforme a sua imagem e... Ali não foi imagem e semelhança física. Ali foi caráter. Caráter. O Deus que é santo criou o homem santo. O Deus que é justo criou o homem justo. O Deus que é amor criou o homem para... E assim vai. Porque se a gente falasse que a imagem e semelhança é corpo físico, a gente diria que Deus, o Pai, Ele tem um corpo físico semelhante ao nosso. E não tem. Quem tem um corpo físico glorificado é o nosso Senhor e Salvador Jesus, porque Ele se submeteu a isso para que pudesse salvar a humanidade. Correto? Então, continuando, página 88, a mensagem de Lamentações. Olha qual é a mensagem de Lamentações. É um cântico fúnebre sobre a desolação de Jerusalém. A dor de Jeremias à vista da cidade pela qual ele tudo fizera para salvá-la. Não que não houvesse crido que ela ainda se ergueria de suas ruínas. Entretanto, Lamentações 3 faz-nos lembrar do lamento de Jesus sobre a mesma Jerusalém, em Mateus 23, 37 e 38. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Jerusalém reergueu-se sim, e deu seu nome à capital de um mundo remido de glória eterna. Vamos lá, vamos entender isso daqui. A dor de Jeremias pela cidade é muito profunda. Só que Deus já não tinha falado através dele que iria restaurar? Sim ou não? Só que o profeta, ele é o homem de ferro? Ele é o Superman? É o super profeta. Para que vocês entendam melhor ainda o que eu estou querendo dizer, vamos lá. Jesus tinha um amigo em Betânia. Qual era o nome dele? Lázaro. A notícia chegou que ele estava enfermo. Jesus falou que ia naquele momento? Ele esperou ainda um tempo, sim ou não? Aí quando chega lá em Betânia, vocês lembram qual foi a primeira coisa que Jesus fez? E Jesus? É o menor versículo da Bíblia. E Jesus? Mas calma aí. Ele esperou, não foi a tempo, falou para os discípulos que ia lá ressuscitar Lázaro. E por que ele chorou? Porque era humano. A sua humanidade está evidenciada nesse versículo. E chorou. Então, irmãos, a gente fala para esse irmão, não fique aflito por tal situação. Quando nós falamos isso, nós deveríamos explicar melhor. Nós deveríamos falar o seguinte: não fique ansioso em extremo. Não fique aflito ao ponto de perder a sua fé. A aflição é normal. Pastor, só não fala que a dúvida é normal. A dúvida é normal. A gente fica apontando para Tomé porque a gente não estava no lugar dele. Ele sabia que Deus iria restaurar Jerusalém. Por que ele chora, irmã Guilherme? Porque é humano. Nós sabemos que nós temos promessas. E por que nós choramos? Porque a gente é humano, a gente está sofrendo um momento. E vamos sofrer um momento. E guarde isso, o ser humano sofre. É uma mensagem de Deus no nosso sofrimento. Você ainda está na terra, você ainda não chegou no céu. A gente sofre aqui para a gente entender que a gente ainda é de carne e osso. Apesar de saber que existe uma glória poderosa nos esperando, aí a gente vem e prega o texto bíblico, né? Que seremos transformados de glória em glória. É poderoso, é extraordinário. Na segunda vai ter dúvida, na segunda vai ter choro, na segunda vai ter aflição. A questão é que a gente às vezes deixa de ser claro e está fazendo com que pessoas se desviem por ausência da clareza na mensagem. E qual é a clareza da mensagem? Não deixe essa aflição fazer com que a sua fé se perca. Agora, falar que a nossa fé
em algum momento vai dar aquela balanceada, eu não sei que evangelho a gente está vivendo. Já não era mais para estar aqui, já era para ter sido glorificado. Então, inclusive, se você quiser, eu faço uma oração no final por você, se você quer que os sofrimentos acabem. Aí você vai ouvir aquela frase do Tabajara, né? Os sofrimentos acabaram. Meus sofrimentos acabaram. Como assim, pastor? Vou orar para Jesus te levar. Simples. Então, é exatamente esta mensagem de Lamentações, de um profeta, homem semelhante a nós. Certo? Vamos lá. Apêndice de Jeremias, aquilo que traz juntamente com ele, né? O último capítulo de Jeremias sobre o incêndio de Jerusalém e o começo do exílio babilônico. Grife esta parte. Deve ser lido como introdução a este livro. O último capítulo de Jeremias sobre o incêndio de Jerusalém e o começo do exílio babilônico deve ser lido como uma introdução a este livro. Então é exatamente isso que nós entendemos. Aqui é sequencial. Termina o livro do profeta Jeremias e inicia-se Lamentações. Página 89. Um acróstico alfabético. O livro consiste em 5 poemas, 4 dos quais são acrósticos, isto é, cada verso começa com uma letra do alfabeto hebraico. Na mesma ordem alfabética, era esta uma forma favorita de poesia hebraica, usada para ajudar a memória, é usada para memorização. Então eles tinham esta forma. E aqui os nomes das letras do alfabeto hebraico são... E agora? Chamar o pastor Clóvis aqui para ler. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Heit, Teit, Yud, Kep, Lamed, Mem, Nun, Semek, Ein, Pei, Seidek, Kop, Reis, Shin e Tav. É mais ou menos aí, tá bom? Em cada um dos capítulos 1, 2 e 4 há 22 versos, um para cada letra. No capítulo 3 havia 3 versos para cada letra, perfazendo 66 ao todo. O capítulo 5, tem 22 versos, porém não em ordem alfabética. Então, lembra que eu falei no início que, apesar do sofrimento, ele estava escrevendo de forma didática? Por quê? Irmão, nós precisamos urgentemente entendermos isso. Nós precisamos urgentemente entendermos isso. Ainda mais que eu falo para pregadores aqui também. Olha, não adianta ninguém te ouvir pregar e falar, foi forte no domingo, mas não lembrar da mensagem na segunda. Então ele está colocando lá esses acrósticos para melhorar na memorização de quem iria receber essa mensagem. Por que todas as vezes que eu vou pregar, eu peço para a igreja repetir o tema? Porque eu vou pregar uma mensagem, eu dou o tema, a igreja repete. A repetição ajuda na memorização. Ela ajuda na memorização, certo? Então quando chegar no outro dia, o que acontece se eu não dou tema, se eu não falo o tema? O pastor pregou ontem. O pastor pregou. Agora se eu dou um tema, ela vai lembrar do tema, e daí normalmente eu prego primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar. Vai facilitar para a pessoa poder memorizar. Sabe o que é forte de verdade? Não é a palavra que emociona e arrepia. Forte de verdade é a mensagem que a gente na segunda, terça, quarta, quinta está bem assim. Preciso tomar vergonha na cara, é isso mesmo, pastor? O pastor nem estava ali, já pregou no domingo, mas a pessoa está lá com a mensagem ainda refletindo sobre ela. Então, esse tipo de memorização é muito importante. No momento da mensagem, você pode pedir para alguém repetir alguma frase. Só não fica pedindo para a pessoa olhar para o irmão do lado, cutucar o irmão, furar o olho do irmão, não sei o quê. Não fico falando essas coisas não. Agora, a repetição, quando eu comecei, o povo veio perguntar para mim assim, você fica pedindo para repetir porque é algo profético? Eu falei, a Bíblia é profética. Se todo culto tem exposição da palavra, todo culto é profético. Não tem a ver com espiritual, tem a ver com didática.
Se a pessoa repete, automaticamente ela vai ter mais facilidade dela guardar. Se ela guarda, automaticamente aquela palavra vai trabalhar no interior dela. Se trabalha no interior dela, automaticamente ela vai se posicionar. Aí vem a questão espiritual, do posicionamento. Correto? Vamos lá então. Seu uso imediato. Como eles usaram esse livro no seu contexto imediato, ou seja, naqueles tempos. Alguém lê o primeiro parágrafo, por gentileza? O livro deve ter sido composto por 3 meses entre o incêndio de Jerusalém e a partida do remanescente para o Egito, tempo em que a sede do governo esteve em Mispa, cerca de 9 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Provavelmente foi feita uma porção de cópias, algumas levadas para o Egito e outras enviadas à Babilônia, para que os cativos as decorassem e cantassem. Então lá na Babilônia eles estavam cantando este livro que nós temos em mãos. A primeira parte que nós lemos, eu gostaria que os irmãos grifassem por gentileza, onde diz: o livro deve ter sido composto nos 3 meses entre o incêndio de Jerusalém e a partida do remanescente para o Egito. Inclusive Jeremias foi levado para o Egito. Vocês lembram como foi possivelmente que ele morreu? Ele morreu apedrejado. Ele morreu apedrejado. Vamos avançar agora, página 90, a ira de Deus. Lamentações 2, do 1 ao 22, que é o capítulo completo. A ira de Deus. Grife a primeira parte também, onde diz: a devastação de Jerusalém é atribuída diretamente à ira de Deus. A ira de Deus. Jerusalém, situada num monte e cercada de outros, era, quanto à localização física, a mais bela cidade então conhecida, a perfeição da formosura. Olha como Jerusalém era descrita, a perfeição da formosura, mesmo comparada com Babilônia, Nínive, Tebas e Mênfis, que ficavam em planícies, à margem de rios. Demais disso, era a cidade do cuidado especial de Deus, por Ele escolhido para uma missão ímpar, principal meio de relações de Deus e os homens, a mais favorecida e altamente privilegiada cidade de todo o mundo, amada de Deus de um modo excepcional e muito particular, gozando de sua especial proteção. Por que essa proteção acabou? Por causa da recorrência do pecado do povo, e o povo foi como consequência a ira de Deus. Nós estamos vivendo no tempo do fim. Eu sei que não estamos falando sobre escatologia, mas o que nós estamos vivendo hoje, muitas consequências também é do pecado do povo. É do pecado do povo. Olha, preste atenção. Nós não iremos participar da grande tribulação. O que a Bíblia diz que a igreja participa do princípio das dores. Já vivemos dias difíceis, sim ou não? Irmão, a temperatura nossa está algo assim, a gente olha, meu Deus, mas em um contexto, alagamento, em outro, um calor insuportável. Aí quando a gente olha para alguns lugares, uma seca. Aí quando a gente olha para alguns lugares, alagamento. E assim vai. O que é isso, irmãos? Um peixe lá de 2.000 metros subindo para Você imagina? Quantos milhares de peixes não estão morrendo hoje por causa de intoxicação? O homem querendo ganhar dinheiro do lado de fora, matando o peixe dentro. Então, assim, vivemos dias trabalhosos, como diz a palavra do Senhor. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: esse período que nós estamos vivendo não tem, por isso que eu falo, gente, essa história de 2025, 2026, 2000 e tal vai ser o melhor ano da sua vida. Em que parte você quer dizer isso, meu irmão? A tendência é ladeira abaixo. Eu não sou o profeta do caos, eu sou o profeta da palavra. Se eu sou o profeta da palavra, a realidade bíblica é que a tendência é as coisas vão. Então,
grave isso que eu vou te dizer. O mundo vai piorar, mas você nesse mundo pior, você pode melhorar como servo de Deus. Você pode melhorar como filho de Deus. Você pode melhorar como esposo, como esposa, como filha, como filho. Então a questão não é o mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no... O sistema corrupto é do maligno. Agora, existe um que o detém. Bom, essa expressão é extraordinária. O apóstolo Paulo escrevendo a Tessalônica, ele diz que existe um que o detém. O anticristo, o contexto ali. Existe um que detém o anticristo. Qual é a ideia? A ideia é pé na porta. O anticristo está querendo se manifestar, mas tem alguém que está com o pé na porta. Aí tem duas interpretações, que quem está com o pé na porta é o Espírito Santo, ou quem está com o pé na porta é a igreja. Para mim, indiferente de quem seja, porque o Espírito Santo habita no povo, habita na igreja, então indiferente. Mas a nossa realidade é essa. Mas enquanto não viveremos dias terríveis, terríveis. Alguém pensa, pastor, mas Deus não tem dó das crianças. Irmão, é Deus que está causando isso ou é o pecado do povo que está causando isso? Então a maldade provém de Deus ou provém do ser humano? Provém do ser humano. Deus, ele não é mau, ele é justo. Então ele retribui cada um segundo as suas obras. O texto bíblico que diz, agora não me lembro se foi em Jeremias ou é Ezequiel, que Deus fez o mal. A Bíblia, quando diz ali, ó, Deus fez o mal, fazer o mal ali, tem gente que fala, viu? Deus é o autor do mal. O mal que a gente fala, o mal que é o nosso problema, se chama mal moral. É o mal moral. Ali não é mal moral. Ali é o mal, no caso, levantou uma nação contra outra, como juízo aquilo que o povo já havia feito. Então nós precisamos compreender tudo isso, certo? Vamos avançar então. A ira de Deus, nós vemos a aflição de Jeremias também, no capítulo 3. Jeremias parece queixar-se de que Deus não fizera caso dele e de suas orações. Irmãos, Jeremias está se queixando de Deus. Ele está certo ou ele está errado? Pode ou não pode? Se você for de Deus, você pode se queixar. Existe uma diferença entre se queixar e murmurar. Existe uma diferença entre reclamar e murmurar. Por exemplo, eu vou começar um ensinamento na próxima terça-feira sobre Abacuque. Abacuque, ele começa reclamando com Deus. Ele reclama, ele fala, Deus, o senhor não está vendo? Olha, ele está quase chamando eu de cego. O senhor não está vendo não? O ímpio prevalecendo contra o justo. O senhor não está vendo isso? O senhor não está vendo aquilo? Aí quando Deus dá a resposta, ele questiona o método de Deus agir. Abraão questionou Deus nessa manhã. Ele questiona o método de Deus agir. Só que tem uma coisa, em nenhum momento ele não disse que ele não cria em Deus, em nenhum momento ele não disse que Deus era o culpado de tudo. Então, a diferença está, eu posso me queixar perante Deus. O que eu não posso é atribuir a Ele a maldade. O que eu não posso porque qual é a ideia de murmurar? Murmurar basicamente é dizer que Deus é insuficiente para resolver a minha situação. Essa é a ideia de murmuração. O povo do Egito murmurou, sim ou não? Olha o nível de murmuração deles. No Egito tinha pepino, no Egito tinha cebola. Eu acho que eu ia reclamar da cebola também, se estivesse lá. No Egito tinha carne. Está reclamando. O que eles estão dizendo basicamente é: esse Deus que nos tirou do Egito, nos trouxe para morrer no deserto, nos trouxe para morrer. O Deus que é o Deus da vida, ele nos conduz para a morte? A ideia deles é: esse Deus não é capaz, irmão Santo, esse Deus não é capaz de prover para nós. Aí Deus vai falar o quê? Pois bem, agora vai cair aí algo que vocês vão conhecer por maná. E a palavra maná no original é: o que é isso? Que era algo desconhecido deles. Então vamos lá, vamos pegar um saco aqui cada um e vamos guardar. Pode? Pode não. Diariamente vocês vão. O que Deus estava dizendo? Vocês estavam falando que eu não era o suficiente para prover para vocês? Agora diariamente vocês vão ver a minha provisão. Então nós precisamos entender que esta lamentação, essa queixa de Jeremias, não é colocar Deus contra a parede e falar que Deus é incapaz de fazer,
mas é falar: Senhor, olha a nossa situação e tenha pressa em socorrer-nos. Vamos lá. Os sofrimentos provenientes do cerco, ou seja, do momento em que Jerusalém foi cercada, enumerados e sumariados, Jeremias não podia desviar o pensamento dos horrores do cerco, o choro das crianças a morrerem de fome. Jó: estão sentados na terra, silenciosos, os anciões da filha de Sião, lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco, as virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas está a minha alma, o meu coração se derramou pela terra, por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Lembre-se, dizem as suas mães: onde há trigo e vinho, quando desfalecem como um ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. O que é regaço? Regaço é aqui, ó. Sabe quando a mãe pega o filho e coloca aqui, ó, e cuida dele aqui? Aqui é o regaço, tá? Então nós vemos que as crianças estavam sofrendo, mas eles não podiam colocar isso na conta de Deus. Eles não podiam atribuir isso a Deus, mas na verdade eles estavam colhendo a consequência dos seus próprios atos. Irmão, se existe algo que é poderoso, se chama a lei da semeadura. Ora, não se engane o homem, tudo aquilo que ele plantar, certamente colherá, certo? A mensagem de Lamentações, a consolação dada a Sião na sua aflição é tríplice. Então veja que teve uma mensagem de consolação. Primeiro, o Senhor os ensina e os purifica através desta aflição. Então a aflição não era para matar o povo, a aflição era para purificar o povo. É como se fosse tratarmos da pandemia. A pandemia não era para matar o povo, a pandemia era para trazer o povo novamente a Deus. Eu estou falando de cristão, é claro. Aqueles que não compreenderam, não tem o que fazer. Preste atenção no Salmo de número 119, verso 71, como nos diz a respeito da aflição. Talvez a sua mentalidade sobre a aflição possa mudar a partir deste versículo. Salmo de número 119, verso 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus estatutos. Em outra tradução diz decretos. Irmão, quem gosta de sofrer? Ninguém gosta de sofrer. Agora, existem sofrimentos que são necessários na nossa vida para a gente aprender os decretos de Deus. Por quê? Como assim? Porque às vezes o que nos traz esse sofrimento, essa aflição, é o fato de estarmos distantes da verdade da palavra de Deus. E a gente sabe quando a gente está errado, sim ou não? Aí a gente vai, a gente falha, a gente desvia, a gente isso, a gente aquilo. Aí quando está lá sofrendo, avisa o pastor que eu vou voltar para a igreja. Por quê? O sofrimento como consequência é algo que vai nos ensinar a voltarmos para o Senhor nosso Deus. Em segundo lugar, então, na página 91, quando sua obra estiver completa e voltarem penitentes a Ele, Deus os libertará e não mais permitirá o cativeiro. Então, quando o tempo terminar, eles se voltariam. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Converte-nos, Senhor, a ti, e nós nos converteremos. Renova os nossos dias como dantes. Terceiro, para que possamos finalizar, finalmente, Ele castigará seus inimigos.
e fará com eles o que fizeram com os outros. Shin. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste, mas em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Tal. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim, por causa de todas as minhas prevaricações, porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. Shin. Regozija-te e alegra-te, ó filha de Edom, que habitas na terra de Uz. O cálice chegará também para ti, embebedar-te-ás e te descobrirás. Tal. O castigo da tua maldade está consumado, ó filha de Sião. Ele nunca mais te levará para o cativeiro. Ele visitará a tua maldade, ó filha de Edom. Descobrirão os teus pecados. Irmãos, nós ainda não estudamos o livro dos profetas menores, né? Ainda não. Então, vocês vão fazer uma conexão entre o que eu vou falar agora. Quando nós formos estudar, deixa eu identificar aqui o livro do profeta, os profetas menores. Obadias. Quando nós formos estudar o livro do profeta Obadias. Por quê? O povo de Edom, eles têm uma rixa antiga com o povo de Israel. Desde lá de trás. Quem são os Edonitas? Os Edonitas são os filhos de Esaú. A geração, a descendência de Esaú. Esaú era irmão de quem? Esaú era irmão de Jacó. A briga deles começou dentro da barriga da mãe já. Quando um sai, você está agarrando o calcanhar. E essa briga vem de séculos. Aí quando Babilônia faz o cerco, começa a trazer eles, os Edonitas, eles estavam tirando sarro. Eles estavam ali, algumas mulheres de crianças fugiram, eles pegaram aquelas mulheres, levaram, foi coisa terrível. Só que tem uma coisa, a habitação de Edom era numa rocha montanhosa, era uma rocha, e eles se sentiam ali seguros. Aí quando a gente lê Edom, e a gente lê o livro do profeta que acabei de citar agora, fugiu de novo? De Obadias, nós percebemos que o profeta diz bem assim: ainda que se fizer a casa lá nas estrelas, vai dar ruim para você. Tradução William Rodrigues. Não tinha para onde eles fugirem da presença do Senhor. E sabe por quê? Porque eles haviam se levantado contra o povo de Deus quando o povo estava sendo destruído. E Deus não iria deixar aquilo parado. Então nós percebemos esse contexto no livro dos profetas. O povo de Deus foi punido, as nações ao redor que não se condoeram também foram punidas por causa do seu pecado, por causa de todos os seus erros e das suas falhas. Amém? Só um capítulo você. É um capítulo único. Capítulo único. Vamos lá, página 94. Pergunta de número 6. Assinale com coerência um dos temas principais do livro de Lamentações. Letra B. O pecado traz dor e tristeza. Página 87, a resposta. Pergunta de número 7. Deve ser lido como introdução ao livro de Lamentações. Letra C. O último capítulo de Jeremias. Página 88, a resposta. Pergunta de número 8. Em Lamentações, a consolação dada a Sião na sua aflição é tríplice, ou seja, destaque a incorreta. Letra A.
Deus enviará um libertador ainda no cativeiro. Isso é equivocado. Página 91 e 92, a resposta. 9 e 10, agora é certo ou errado. Pergunta de número 9. Lamentações deve ter sido composto nos 3 últimos meses, entre o incêndio de Jerusalém e a partida do remanescente para o Egito, tempo em que a sede do governo esteve em Mispa, próximo a Jerusalém. Está correto. Página 89, a resposta. Pergunta de número 10. A devastação de Jerusalém é atribuída diretamente à ira dos inimigos de Deus. Está errado. É atribuída à ira do próprio Deus. Página 90, a resposta. Amém? Irmãos, vamos ficar em pé para fazermos uma oração e encerrarmos. Próximo livro, profeta Ezequiel. Alguns dizem que é o profeta do avivamento. O pergaminho, por gentileza, pode... Cartão vermelho? Isso, pode concluir.